nós acabamos de falar um pouco sobre a absorção iônica radicular na aula anterior, é importante que nós dediquemos, mesmo que um pequeno tempo, para entender como ocorre também a absorção de íons via foliar. Na aula anterior, nós percebemos que o caminhamento do nutriente adicionado via solo é diferente daquele nutriente adicionado via foliar. Nós temos aí, então, dois movimentos, um ascendente e outro descendente. Assim como nós relembramos alguns aspectos anatômicos da raiz, é importante que nós relembremos lá das aulas de anatomia vegetal quais são os aspectos anatômicos mais importantes da folha para que entendamos o processo de absorção pelas folhas, tá? Então, nós temos aqui, para começar, a epiderme adaxial. E é exatamente aqui nessa epiderme que nós teremos as primeiras barreiras para a absorção dos nutrientes. O primeiro delas é a cutícula, presente nessa camada de células, tá? A cutícula, para quem não se lembra, é a camada mais externa da epiderme e ela é formada por ceras, cutina, pectina, celulose, tá? E nós vemos que tem aí alguns componentes que são hidrofóbicos, isso pode dificultar, além da própria membrana plasmática das células da epiderme. Depois nós temos aqui o parênquima, tá? Com as células aqui centrais, e temos também os vasos condutores aqui na folha, o xilema e o floema, tá? Na parte da superfície da epiderme abaxial, nós temos aqui a presença dos estômatos. Vale relembrar também que algumas espécies podem ter estômatos na epiderme adaxial também. Nós teremos esse caminhamento do nutriente na absorção iônica foliar. Ele primeiro vai passar pela cutícula, como nós vimos aí, a cutícula é composta pela cera, que é hidrofóbica, a cutina semi-hidrofóbica e a celulose e a pectina, que são hidrofílicas, tá? Então, nós já temos uma barreira. Depois, a parede celular. Antes de chegar no citoplasma, nós temos aqui a membrana plasmática para ser atravessada, e então, chegando ao citoplasma, ela vai atravessar outra membrana, né, o tonoplasto, nos vacúolos, ou então até chegar aos vasos condutores, tá bom? E, de forma semelhante ao que ocorre nas raízes, nas folhas nós também temos duas fases de absorção, a passiva e a ativa. Aqui na fase passiva, ela ocorre pelo apoplasto foliar. Nós temos, então, a penetração dessa solução com o íon na cutícula, a penetração cuticular, e a ocupação do ELA, o espaço livre aparente. Na fase ativa, nós temos, então, a ocupação do simplasto foliar. Então, ocorre a absorção celular, fazendo com que haja passagem desse nutriente, desse íon, pela plasmalema, membrana plasmática da célula, e também pelo tonoplasto, que é a membrana do vacúolo. E vocês perceberão que, diferentemente da adubação via solo e, consequentemente, a absorção iônica radicular, aqui na absorção foliar, há uma quantidade muito maior de fatores que afetam a absorção, tá bom? Então, vamos começar por aqueles fatores inerentes à folha. O primeiro deles é a estrutura da folha. Então, nós temos folhas que podem ter cutículas mais ou menos finas, tá? Ou maior ou menor quantidade de estômatos. Isso pode favorecer ou não a absorção foliar. A composição química da cutícula também vai variar. Vocês perceberam que há uma grande quantidade de compostos hidrofóbicos aqui na cutícula, certo? E isso dificulta a absorção. E também a umidade, né? Em folhas murchas, por exemplo. A idade da folha também, então folhas mais velhas, elas possuem uma cutícula mais grossa do que folhas mais jovens, e isso vai se refletir na capacidade dessa folha absorver esses nutrientes contidos ali na solução. Inerente ao nutriente, nós podemos citar primeiramente a mobilidade desse nutriente na folha, tá? Então, nós sabemos que esse nutriente, depois que ele atravessa todas as células ali do parênquima, do mesofilo, ele vai chegar no feixe vascular. E ali no feixe vascular ele será transportado até o restante da planta via floema. Então, se há uma baixa mobilidade desses nutrientes no floema, também vai dificultar aí a absorção, tá bom?
A interação com outros íons, da mesma forma que ocorre sinergismo ou antagonismo na absorção radicular, também pode ocorrer aqui na absorção foliar. E aí nós podemos ter antagonismo ocorrendo entre cobre e zinco e o sinergismo ocorrendo entre ureia e manganês. Do ambiente, nós temos a temperatura e a umidade atuando de maneira conjunta, né? Ambas vão influenciar o secamento da solução que foi aplicada na superfície da folha e também a abertura e fechamento dos estômatos. E por último, a luz, que também influencia na abertura e fechamento dos estômatos. Temos também alguns fatores inerentes à solução aplicada. O primeiro delas é a solubilidade daquele nutriente ali presente. Então, essa calda ela deve ser bastante homogênea para que a absorção não seja prejudicada. Composição das soluções também vai afetar a velocidade de absorção. Então, a cutícula tem cargas negativas, e aí você precisa verificar qual é a forma, né, com que esses íons vão ser adicionados. E aí pode favorecer a absorção de cátions que tem o cloreto como íons acompanhantes, né? Além disso, deve haver compatibilidade entre esses componentes. A concentração da solução, nós temos que tomar cuidado nesse ponto com a fitotoxicidade das plantas, tá? Então, se você aplica soluções com alta concentração, você vai promover a queima das folhas, a redução da área foliar, consequentemente, além de prejudicar o fornecimento do nutriente, você vai prejudicar a taxa fotossintética da planta e vai comprometer todo o desenvolvimento se não causar a morte dessas plantas, tá? E por último, o ângulo de contato, que nós falaremos um pouco mais logo a seguir. Esse ângulo de contato é esse ângulo formado aqui entre a parede da gota e a superfície da folha, tá? Então, esse ângulo ele vai variar conforme a tensão superficial da gota e a natureza da superfície aqui da folha. E aí nós já pensamos, então, superfícies superfícies de folhas coriáceas, por exemplo, da couve, né, vão fazer com que haja um menor ângulo, certo? De molhamento aqui dessa gota. Então, o que não é desejável. O que é desejável? Quanto maior o ângulo, maior a molhabilidade dessa folha. Por quê? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Suponhamos que nós temos essa superfície aqui, e eu apliquei uma gota e ela ficou exatamente dessa forma, ou seja, ela ficou mais esparramada na superfície. E aí vocês percebem que esse ângulo aqui, ele vai ser muito maior o ângulo observado nesse exemplo, tá? Então, quanto maior o ângulo, maior será a molhabilidade executada nessa superfície, tá? Para aquelas soluções que não são possíveis de atingir esse ângulo tão grande, pode-se fazer uso dos sulfarquitantes, tá? São tecnologias aí que têm sido bastante utilizadas, né, das tecnologias de aplicação de produtos. Esses sulfarquitantes, eles incluem adesivos, espalhantes, umectantes, tá? Os espalhantes, eles são responsáveis por reduzir a tensão superficial aqui da gota. Geralmente aí tem detergentes na sua composição. Os molhantes, eles aumentam a adesão molecular entre água e cutícula, né, que é a camada mais externa aqui da epiderme. Os adesivos, eles tornam a adesão mais acentuada com a superfície e também reduzem a possibilidade de escorrimento da gota. E os umectantes dificultam, né, a evaporação dessa gota e todos esses insumos aí, aumentando então a possibilidade desse nutriente ser absorvido pela folha. A partir disso aqui, nós podemos citar algumas vantagens do uso da adubação foliar nas culturas. O primeiro deles é a correção rápida de deficiências eventuais. Isso é bastante utilizado para culturas perenes, tá? O que não seria possível fazer em adubação via solo, principalmente dependendo do tamanho da cultura já no campo. O segundo é o alto índice de utilização de nutrientes pela planta. Então, nós vimos que quando nós aplicamos um nutriente no solo, ele pode ser facilmente perdido por inúmeros processos que envolvem esse nutriente. Na planta já não tem essa grande quantidade de processos envolvidos, fazendo com que então haja um maior índice de utilização desse nutriente pela planta. Há também uma resposta mais rápida quando você aplica, porque você já aplica diretamente na folha, então ele já entra na planta imediatamente, se absorvido, o que não acontece no solo. No solo ele precisa ser solubilizado, transportado até a planta, ser absorvido na raiz, transportado até a parte aérea, assimilado e acumulado para então
começar a exercer a sua função, tá? O que não ocorre na adubação foliar. Aqui também você reduz perdas de nutrientes na aplicação justamente por conta da redução desses processos pelos quais o nutriente passa nesse sistema. E a adubação foliar é uma grande aliada para se fazer ajustes da adubação que foi realizada anteriormente via solo. Então, fez-se a adubação, a cultura em campo, foi detectada uma deficiência, você pode suprir essa deficiência rapidamente via adubação foliar. E aqui você tem também a possibilidade de aproveitar operações no campo, fazendo a aplicação com outros insumos defensivos, enfim, reduzindo aí o custo. Mas toma-se bastante cuidado nesse caso aqui, pessoal, porque se houver incompatibilidade, pode haver então a redução da eficiência de ambos os produtos que estão sendo aplicados em conjunto. Como eu sempre falo bastante nas minhas aulas, dificilmente, eu não me lembro de nenhuma inicialmente, mas dificilmente uma única tecnologia vai resolver o problema. Tá? Então, todas elas têm as suas vantagens e desvantagens, que podem ser importantes ou menos importantes a cada situação com as quais vocês lidam. Então, sempre que lidarem com uma tecnologia, coloquem na balança vantagens e desvantagens para que vocês percebam se é possível ou não fazer uso dessa tecnologia. No caso da adubação foliar, nós percebemos que ela tem vantagens, mas algumas desvantagens também podem ser apontadas, tá bom? A ausência de efeito residual. Nós vimos que no solo nós temos o complexo de troca que atua como um reservatório, uma poupança de nutrientes para a planta em longo prazo, ou um prazo um pouco mais menos curto, tá? Isso não acontece quando você aduba diretamente na folha. Nós não temos nenhum compartimento que atue como um reservatório nesse caso. Também, a adubação foliar é uma prática inviável para macronutrientes, por conta da grande quantidade que deveria ser aplicado. Então, se fosse aplicada essa dose cheia, você queimaria as folhas por conta da alta salinidade da solução, ou se você fosse aplicar respeitando o limite de salinidade da solução, você teria que fazer isso muitas e muitas vezes e ficaria economicamente inviável. Além disso, a adubação foliar não é ideal para aqueles nutrientes que são pouco móveis no floema, como nós já falamos anteriormente. A outra questão é que a adubação foliar não substitui a adubação via solo, tá? Ela é apenas suplementar. E se você tem que fazê-la no início da cultura, ela pode não apresentar tanta eficiência por conta da pouca área foliar, né? A folha é o órgão de absorção nesse caso. Então, se há pouca folha, consequentemente, a absorção também será prejudicada. E alguns cuidados, tá? Aqui nós temos uma lista que não é exaustiva, apenas os principais, mas os principais cuidados que devem ser tomados no momento de se executar ou planejar a adubação foliar. O primeiro deles é a qualidade da água. Ela deve ser livre de impurezas, tá? Como argila ou substâncias orgânicas, para que não haja formação de quelatos, de precipitados ou de outros componentes ali que indisponibilizem o nutriente que está sendo aplicado. Segundo, deve-se haver um controle bastante próximo, tá? Bastante contínuo do pH da solução. Porque o pH, assim como no solo, também na solução, ele vai determinar a disponibilidade de um elemento em detrimento do outro e vice-versa. Se você for aplicar zinco, por exemplo, precisa estar atento para que não haja uma solução com pH muito alto, porque senão esse zinco vai se precipitar com as hidroxilas, tornando-se indisponível, então, para a planta quando ele for aplicado, tá? Em caso de aplicação de mais de um componente, deve haver compatibilidade entre esses componentes para formar essa cauda de aplicação. Os equipamentos eles devem estar bem regulados, tá? Com as doses bem definidas para que não haja nenhuma subfertilização, nenhuma superfertilização, tá? E uso também das tecnologias aí que aumentem a eficiência desse tipo de prática, tá bom? Fica aí então uma sugestão de leitura para vocês, desses 3 livros que podem ser encontrados na biblioteca e também de todos os materiais de leitura de apoio disponibilizados no Moodle. Bons estudos, pessoal!